Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o versículo 13. Eu vou repetir, Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até versículo 13. Amém? O subtema deste capítulo diz o seguinte: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Hoje vai ser uma espécie de ensino em forma de seminário. Aleluia! Porque eu creio que está na hora de nos preparar e comer um bom alimento e nos capacitarmos em relação àquilo que é o caráter do homem de Deus na igreja, aquilo que é o caráter do ministro de Deus na igreja. Amém? Deus nos chama para nós sermos seus servos, para podermos ministrar a sua casa, e nos chama sobretudo para exercer a função de sacerdote. O sacerdote é todo o indivíduo que tem a responsabilidade de oferecer o sacrifício, oferenda diante de Deus a favor do povo. Coloca-se no meio e ele oferece um sacrifício que é agradável e que Deus possa receber. Amém? Por isso o livro de Romanos, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele fala sobre a oferta que está ligado, ou que está intrinsecamente ligado ao nosso corpo. É uma analogia do sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer o serviço ou o ofício de servir a Deus. Amém? E o sacerdote, ele tem que cumprir determinados princípios, regras, e também tem que cumprir algumas exigências. O que quer dizer que a vida de um sacerdote não é uma vida de qualquer indivíduo ordinário. Quando eu digo ordinário, estou a me referir à pessoa comum, uma pessoa que não tem uma responsabilidade de caráter espiritual. Amém? É alguém que tem o seu dia a dia e ele não presta conta a ninguém, mas o sacerdote tem a quem tem que prestar conta. O sacerdote tem a quem tem que cuidar, porque ele não cuida somente da sua casa, mas ele cuida de uma congregação. E nós estamos a crescer, e está chegando o momento que o Senhor pretende levantar ministros, que é a mesma palavra que sacerdote no Antigo Testamento. Aleluia! Então eu quero deixar aqui um grande conselho que o apóstolo Paulo deixou ao jovem Timóteo. No capítulo 3, acompanha comigo uma leitura breve, para nós começarmos aqui a fazer um resumo pontual sobre a exortação ou conselho que o Paulo deixa para Timóteo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1, capítulo 3. Fiel é a palavra, ponto, 2 pontos. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Diga comigo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O apóstolo Paulo está a dizer que a palavra que ele está a liberar é fiel. Ou seja, ao falar ao jovem Timóteo, ele deixou claro que o que ele estava a falar vinha diretamente como forma de instrução de Deus, e que tinha que ser vista como uma palavra verdadeira e uma palavra fiel, porque Deus, ele é fiel em tudo que ele fala. Aleluia! No livro de Números, capítulo 22, ele diz que ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela é tão fiel que nunca volta vazia quando ele coloca na boca de quem ele chama para fazer a sua vontade. Por esta razão é que todos aqueles que ele chama para servir a sua casa, ele capacita, ele prepara, e ele depois unge, e depois ele envia. Ao enviar, ele não deixa eles sem ser usado, porque todos aqueles que foram chamados ao sacerdócio, ou seja, para servir a casa de Deus, eles têm que obedecer à fiel palavra que o apóstolo Paulo instruiu ao jovem Timóteo.
Primeiro dizer que Timóteo era um jovem que tinha o espírito da voluntariedade. Timóteo, ele, apesar da sua juventude ou sua mocidade, dedicou-se ou decidiu fazer aquilo que agrada a Deus e envolveu-se de maneira responsável, de maneira comprometedora com a obra de Deus. Daí que Paulo, ele vai aperfeiçoar no ensino para que Timóteo não pudesse escorregar naquilo que são as artimanhas de Satanás, pois ele ainda era um jovem que tinha muito para dar na sociedade. Então, o Paulo vai escrever a primeira epístola que é dedicada a Timóteo. Aleluia. E ele vai começar no versículo 3 dizendo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, pastor, o que é que quer dizer ao episcopado? O episcopado é um título, ou seja, é um grau de relevância, de excelência para quem quer chegar no topo, para ter o grau de que está a servir com grande diligência. Ou seja, o episcopado está ligado ao ofício de administrar, ou seja, de gerir a casa do Senhor. Em outras palavras, Paulo está a dizer: a palavra é fiel. Se quem desejar servir de fato a obra de Deus, vai alcançar uma obra excelente. Ele está a sair apenas de algo bom, está a sair de algo que seja melhorado, mas o apóstolo Paulo está a aconselhar a Timóteo a sair do que é correto, mas entrar naquilo que seja excelente. Por que Paulo fala de excelência? É a primeira pessoa que fala que a obra de Deus, ela tem que alcançar um nível de excelência. Isso quer dizer que nós temos que ter uma visão clara do que o Paulo estava a falar sobre aquele jovem que dizia que fiel é esta palavra. Se você desejar realmente, você vai alcançar a excelência. Em outras palavras, está dizendo: não basta você querer servir, você precisa subir de certos graus, você precisa desejar consagrar a sua vida e precisas cumprir alguns requisitos para que a tua vida saia da mediocridade em termos de serviço para subires a rampa e alcançar um nível excelente, que na qual Deus chama o topo, aonde você tem uma perfeita obra. Amém? Ele diz: excelente obra almeja. No versículo 12 ele vai fazer aquilo que nós chamamos de a descrição ou o ABC, para situar o jovem sobre como ele deve se posicionar para que alcance uma obra excelente. Pastor, o que é que eu faço para que eu possa ser um excelente ministro de Deus? Pastor, o que é que eu faço para que eu seja um excelente levita na igreja? Pastor, o que é que eu faço para que o protocolo possa servir os irmãos com excelência? Paulo está a falar do serviço completo da igreja. Paulo está a generalizar o serviço da igreja. Até a irmã que serve apenas uma cadeira ou limpa a cadeira, o apóstolo Paulo também inclui aqui neste pacote, dizendo que se desejares, ou seja, se fizeres bem o que você está a fazer, você vai alcançar a excelência, porque a palavra que eu estou a falar é fiel. Ou seja, Deus me disse assim: fala aos meus servos, tudo que você fizer, fazeres com o coração, envolver, entregar o teu interior, te entregares com todo o teu ser, você vai crescer e você vai chegar à excelência. Para que eu possa ser excelente, eu preciso cumprir alguns requisitos que ele deixa como um conselho para o jovem Timóteo. Amém? Versículo 12 ele vai dizer: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Eu tenho a palavra bispo, eu posso colocar: é necessário, porém, que o levita seja irrepreensível. Aleluia. Eu tiro a palavra bispo, eu coloco: é necessário que quem trabalha no protocolo seja irrepreensível. Eu tiro a palavra bispo e coloco: é necessário que quem modera seja irrepreensível. Eu tiro a palavra bispo e eu coloco: é necessário que quem está na ação social, no apoio, seja irrepreensível. Eu tiro a palavra bispo e eu coloco a dizer: é necessário que quem pertence ao grupo das mamães tem que ser mulheres irrepreensíveis. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E ele vai dizer: seja irrepreensível. Ele vai falar: esposo de uma só mulher, temperante. Está a falar de qualidades de um homem que serve a Deus. Amém. Está a falar de caráter de quem de fato serve a Deus. Há um princípio que o próprio Senhor é quem colocou. Na verdade, a lista que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo, quem entregou é Deus, não é Paulo, que colocou na sua mente e decidiu
decidiu pôr como se fosse uma lei ou como se fosse uma imposição. Foi o próprio Senhor que pegou a lista e disse: apóstolo Paulo, eu vou te dar uma lista para você entregar ao jovem Timóteo, para que ele saiba o que é necessário para alcançar a excelência, o que é necessário para a minha igreja chegar ao nível mais alto, o que é preciso que os meus ministros tenham que ter para que eu seja representado a nível do grau mais alto da terra, porque Deus, Ele não só deseja que você chegue ao nível mais alto, Ele quer uma representatividade significativa, aonde as pessoas não têm meio para tropeçar, para saber que nós temos um Deus dos céus, que não somente tem a terra, que tem a sua glória, mas que também Ele possa se sentar e possa dizer que eu estou a crescer e eu estou a fazer crescer as pessoas de maneira a chegar até ao lugar mais alto. Aleluia. Então o apóstolo Paulo vai colocar uma lista que Deus lhe entregou, a qual ele diz que é uma palavra, e esta palavra é fiel e é digna de qualquer aceitação. Ele vai falar que é necessário que o servo, a levita, a mamãe do louvor, a quem está aí no protocolo, o ministro que prega, é necessário que seja irrepreensível. E ele vai abrir um parênteses onde vai dizer que seja bem um esposo de uma só esposa, que seja marido de uma só mulher. E ele vai acrescentar a lista dizendo: temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Apto para ensinar. Ele fala de características do homem que serve. É o ofício, seja o sacerdócio. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Se não temos estas qualificações, nós seremos considerados reprobo, considerados indigno, seremos considerados repreensível, alguém que não pode alcançar a excelência. Tu podes servir a Deus, mas se não estás a caminhar nessa lista que o Senhor colocou, nunca vais alcançar a excelência. Ou seja, você vai continuar a caminhar no nível da mediocridade e você não cresce. E por quê? Porque não há em ti virtudes, não há manifestação do caráter que se parece com aquilo que é a lista que Deus deu para Paulo. Aleluia. Então ele vai dizer: não dado ao vinho. O vinho primeiramente é literal, mas ela pode estar ligado à questão espiritual. O vinho embriaga a pessoa, ela deixa a pessoa descontrolada, mas ela pode ser aplicada no contexto espiritual. O vinho pode estar ligado a pessoas que gostam de uma boa fofoca, a pessoa que só bebe e depois lança veneno contra o seu próximo. E o Paulo está dizendo: não podes alcançar a excelência se você tiver esses defeitos dentro de si. Amém. E ele diz que é necessário, é uma condição que ele aplica para quem quer servir ao Senhor. Essa é a palavra que Deus está liberando para os ministros, para quem serve a casa de Deus, para quem deseja alcançar a excelência em termos de serviço, em termos de obra. Aleluia. E também a nível individual, pessoal. Ele não para, a lista vai crescendo e vai acrescentando, dizendo o seguinte: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Isso é uma das coisas que hoje nós precisamos apertar. É mais fácil às vezes nós respeitarmos ou termos bons filhos na igreja, mas nós não temos respeito aos nossos pais em casa. Amém. Mas nós estamos aqui com gravata, falamos aleluia, damos glória a Deus, queremos falar em língua estranha, nós queremos mostrar que temos o Espírito Santo, mas em casa não respeitamos os pais. Nós batemos de frente com a mãe, nós batemos de frente com o vizinho. Você será reprovado, por mais que você seja um bom crente. Você não pode ser um bom crente a não ser que sejas um bom filho, porque primeiro é em tua casa que tu tens que mostrar todo tipo de virtude espiritual. A igreja não é um lugar para poderes apresentar o que você não é fora da igreja. A igreja é um lugar de comunhão, aonde você vai chegar e vão partilhar o que você tem de bom para dar a outro irmão que precisa aprender contigo. A igreja não é um lugar para você colocar uma máscara escantear a tua personalidade. A igreja é um lugar onde você vai poder entregar
algo bom para edificar a casa do Senhor. Então não adianta você ser um bom crente na igreja quando você não é um bom esposo em casa, quando você não tem atenção aos filhos, você não sequer deixa de comer, os teus filhos vêm para a igreja. Muitas das vezes há pessoas que dão dízimo na igreja, mas deixam a casa passar fome. Essas pessoas são reprovadas por Deus, fazem sacrifício, são boas mamães, respeitam o pastor na igreja, mas não respeitam os esposos. Não é digno, não é aprovado por Deus. O que o apóstolo Paulo está a falar é de uma grande responsabilidade, de uma conduta alta, para nos colocar na excelência, para nós chegarmos a um nível de expectação grande, um nível que as pessoas olham para nós e possam admirar a obra das mãos de Deus através das nossas vidas. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a mentalidade. Nós não podemos aceitar que nós continuamos a sentar na mesma cadeira durante um ano e sem querer pensar que vamos mudar a cadeira. Nós não podemos aceitar que o lugar onde eu sento, a cadeira está partida, mas eu não me conformo em mudar aquela cadeira. Você está a se conformar com algo tão vil, tão pequeno. Há pessoas que não se preocupam se o lugar onde eles estão tem lixo, não conseguem limpar. Aleluia. Amém. Não querem excelência. Para ele o importante é que esteja todo, não importa o que está ao seu redor. Hoje eu estive caminhando sobre as ruas, ouvi algumas ruas que estavam de deprimente, porque o seu estado é quase inacessível para os carros não passar. E eu olhava para a rua, ouvia uma igreja no lado esquerdo e uma igreja no lado direito, e eu me perguntava, meu Deus, mas que papel essas igrejas têm em permitir que essa rua tenha lixo e não conseguem nem sequer mobilizar o povo para poder organizar o lugar onde eles passam para entrar à igreja. Não há excelência. Por isso é que o mundo conquista mais do que a igreja, porque nós estamos parados no tempo, não estamos a perceber que há uma inovação, que há uma tendência de nos superarmos. Por quê? Porque o tempo em si é dinâmico e nós temos que acompanhar a dinâmica, não nos conformar com o mundo, mas nós temos que adaptar segundo a Bíblia para não deixar o nome de Deus ser blasfemado. Aleluia. O que quer dizer excelência? O que quer dizer servir para chegar até a excelência? Quer dizer que eu amanhã eu tenho que olhar para a igreja, eu não posso imaginar que essa igreja vai continuar a ser do jeito que ela é, mas eu posso pensar numa maneira de fazer com que a igreja possa melhorar. Amém. Aleluia. Amém. A excelência, ela muda radicalmente a nossa forma de olhar para as coisas. O que você fazia que achavas normal, quando você chega na excelência, você vai rir de você mesmo. Tu vai dizer, não acredito que eu pensava que aquilo era assim. Amém. Amém. Então ele vai dizer que é necessário que aquele que quer alcançar uma boa obra excelente, um ministro de Deus, um pregador exíguo, um pregador de referência, um pregador que quando ministra as pessoas possam admirar, é necessário que tenha em sua lista esses requisitos. Ele vai falar, governe bem na sua casa, criando os filhos sob disciplina. Esse é um grande desafio. Disciplinar para quem é pai, disciplinar os filhos na palavra de Deus, cuidar dos filhos debaixo da doutrina do Senhor. Eu já vi pastores, que Deus me livre, porque eu também sou ministro, que os filhos na igreja criam uma autêntica desordem, são os que incitam a rebeldia, para nada são modelo. Havia uma história que eu ouvi do ministro do Brasil que dizia o seguinte: certo dia um homem de Deus chegava à igreja e pregava sermões mais lindos. Enquanto estava no púlpito ministrando lindos sermões falando do amor de Deus, naquele mesmo domingo que ele foi pregar sobre o amor, amar o próximo, diz que a igreja surpreendeu-se quando viu a sua esposa veio com a trouxa, aqui dizemos a trouxa, com a roupa, as coisas da sua casa, e ele chegou e colocou no meio da igreja, junto com os filhos, com as suas malas. E as pessoas perguntavam por que a família do pastor trouxe as coisas na igreja. A mulher ousada, destemida, foi até o altar, pediu a palavra e disse: eu decidi trazer as coisas à igreja porque eu quero me mudar, quero morar aqui na igreja com meu esposo.
Mas por que perguntavam as pessoas? Porque meu esposo ele é tão bom quando está na igreja, mas lá em casa ele é muito diferente. Eu acho que quando está na igreja ele se transforma em um bom homem, mas quando está em casa ele se transforma em um monstro homem. Aquilo foi um testemunho real, isso não é quando aconteceu. Aleluia. O que quer dizer que esse homem não tem como chegar ao nível da excelência, porque ele era um homem no altar, mas era um homem em casa. Queridos irmãos, nós temos que ser igual na igreja, do mesmo jeito que temos que ser igual no bairro. Se você é crente na igreja, no bairro você tem que ter uma conduta aceitável, para que haja um bom testemunho acerca da tua própria vida, para que não feches a porta para quem quer também vir conhecer Jesus, para que tu não te tornes um grande tropeço para quem é pequeno em fé, que olha para ti como modelo e que está a ponto de poder receber Jesus, mas quando vê a tua conduta, ele vai recuar. Aleluia. Amém. Com este tipo de comportamento, nós jamais seremos crentes excelentes. Vamos continuar a bater na mesma tecla, vamos continuar a viver as mesmas vidas, vamos continuar a sonhar os mesmos sonhos e nunca vamos ver o romper, nem o abrir da aurora, nem vamos ver a tempestade passar, nem vamos observar a bonança chegar, porque nós nunca queremos dar um salto, como dizem alguns, da gazela, sair da mediocridade para a excelência. Aleluia. Amém. É a hora de nós desejarmos chegar a um nível mais alto. É a hora da igreja dizer: eu não posso me conformar com a forma como eu venho à igreja, eu quero fazer alguma coisa diferente. Se você acha que esta cadeira não está bem e você quer comprar algo que é mais, ou seja, que dá uma dignidade melhor, se você acha que não tem uma ventoinha, qualquer coisa que seja aqui muito mais excelente do que tem, você pode se mover, porque através do teu serviço, através da tua forma de olhar, você vai começar a influenciar quem estiver ao teu lado. Aleluia. Amém. E vai dizer o seguinte: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como é que você vai cuidar da obra de Deus se no bairro o teu testemunho não é adequado? Como é que tu vais ser um ministro de Deus se sabes que lá no bairro você ainda está na roda dos escarnecedores? Você ainda discute com a vizinha, na tua boca sai palavras de ofensa, você quer lutar com o colega só porque ele mexeu no teu dinheiro, você ainda quer lutar. Crentes que na igreja são mansos, na igreja, lá no bairro são agressivos, mas estão aqui e são ministros, nunca podem alcançar a excelência. Eles vão enganar-se a si mesmos. A Bíblia diz que eles enganam-se e também são enganados. A igreja tem que despertar para a excelência. Este ministério chama-se Cruz, tem que andar para a excelência. Esta igreja tem que caminhar para a excelência. Nós não podemos estar conformados com o lugar em que estamos. Nós temos que olhar para os lugares áridos e dizer: Senhor, eu sei que o lugar onde o Senhor vai me levar, eu como homem vou transformar aquele meio ambiente, mas eu não posso me conformar, porque eu quero fazer uma obra excelente para ti. Assim como o salmista David falou o seguinte: Senhor, não deis descanso aos meus olhos, nem me dás repouso às minhas pálpebras, porque eu não quero repousar e eu não tenho descanso até que eu encontre um lugar para o Senhor descansar. Eu quero encontrar uma casa para Deus repousar, aonde a tua arca vai poder encontrar a paz. Somente quando a arca do Senhor repousar é quando eu vou também descansar. O salmista estava a anelar por excelência. Não é que não havia uma tenda para que pudessem colocar a arca. Havia sim a tenda preparada, que é chamada da tenda da congregação, onde a arca estava alocada. Mas Davi não estava conformado com a tenda. Ele disse: eu quero algo lindo. Mas Deus disse: não, eu não vou te dar, porque a tua mão é manchada pelo sangue. Mas eis que eu tenho um filho da promessa, que vai nascer da tua mulher, que você entrou em pecado. Esse homem se chamará Salomão. E Salomão quer dizer a paz. Ou seja, é ele que vai preparar as ferramentas, e você vai entregar perdão. É você que vai preparar as ferramentas, mas você não vai construir uma habitação para mim morar. E esta habitação eu não vou te dar medidas qualquer, e eu vou te dar o melhor material da terra para construir uma habitação para minha arca morar. Aleluia. E Davi percebeu que a arca tinha que sair da tenda e tinha que ir para um templo feito de todo tipo de mineral da terra.
A Bíblia diz que havia pedra de jaspe no templo, havia diamante, havia jasmim, havia pedras raras e preciosas, havia diamante, havia ouro. Escute, Deus mandou construir o templo com pedras preciosas. Aquilo é excelência. A manifestação da excelência no templo traz a glória excelente na igreja. Amém. Aleluia. Amém. Salomão disse: eu vou construir o templo. Eu estou a dar essa explicação para entender o nível da excelência. Saiu da tenda para quê? Para um templo. De um simples tecido para colocar um lugar feito à base de mineral mais caro e precioso. Quanto de nós estaremos dispostos a entrar no nível da excelência? E a excelência tem um preço alto. A excelência tem custo. A excelência, ela precisa que todos nós nos envolvemos, estejamos dispostos a pagar o preço. Porque Davi teve que enveregar-se em procurar recursos para encontrar as pedras preciosas, para dar o melhor para Deus, para dar o excelente para o Senhor, para entregar o melhor que Deus colocou na terra para Ele. É a hora de você entregar o melhor que tens para Deus. Você tem que servir com o seu melhor. Aleluia. Versículo 6 diz: não seja neófito, para não suceder que se lhe sobrepensa incorra na condenação ao diabo. O ministro de Deus tem que ter maturidade espiritual. Vocês vão ser preparados, eu preciso que apresentem grau de maturidade espiritual, que sabe administrar bem as coisas espirituais. Antes de você chegar a um nível excelente, Deus vai provar o teu coração com coisas pequenas, para ver se você vai ter capacidade de preservar aquilo que o Senhor te confiou. O que o apóstolo Paulo vai dizer é o seguinte: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha o que ele diz: é necessário que quem sirva tenha um bom testemunho dos de quê? Fora. Não só os de dentro. Como é que está o teu testemunho no bairro em que você está vivendo? Como é que está a tua conduta diante dos vizinhos? Porque quem conhece-te melhor é quem convive contigo no dia a dia. O pastor talvez não sabe como é que tu te comportas quando das a esquina. Se calhar ficas depois no bar e beber um pouco. Se calhar você fica lá brigando ou falando de asneira. Se calhar você depois entra numa casa e pega uma menina qualquer, entra numa hospedaria. Ninguém sabe. Por isso que você precisa dizer como é que é o meu comportamento no bairro. Aleluia. E só assim nós vamos chegar à excelência. Por isso é que existem espíritos malignos que entram em nossas vidas, que às vezes não é preciso o pastor expulsar. É uma questão de posicionamento e de atitude, de mentalidade. Tem espírito que está a conviver contigo, que não é preciso o pastor dizer sai no nome de Jesus. Basta você mudar o posicionamento e começares a caminhar para um caminho excelente. Aquele espírito vai te deixar. Pastor, dá um exemplo: a pobreza e a miséria. É um exemplo claro que eu não preciso orar para quebrar toda a miséria na tua vida. É uma questão de você decidir: eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou procurar um trabalho, eu vou trabalhar duramente, a partir das 5 até as 12, às 15 eu termino, eu vou gerir o meu dia durante a semana. Você vai colocar no teu coração que você precisa colocar a massa ou as mãos na massa para você obter do suor do teu trabalho. Se você trabalhar, você vai dizer: o pouco que eu ganhei eu não vou gastar em vão, eu vou fazer uma poupança porque eu quero conseguir algo mais grande para aumentar naquilo que falta e comprar o que eu pretendo. É uma questão de decisão. Você dará conta que durante um mês ou 2 meses a miséria desaparece automaticamente. Não foi preciso um trabalho espiritual na igreja, não foi preciso o pastor repreender não o espírito, foi simplesmente você mudar de mentalidade e ter uma visão mais ampla do que do conformismo em que você não quer permanecer e tu decidiste caminhar para algo excelente. Aleluia. Tem espírito que não precisa falar sai, sai, sai. É apenas mudar a mente e a atitude. Vai sair automaticamente. Aleluia. Amém. Tem espírito que não precisas ficar a jejuar e orar. Elas fazem parte de uma abertura da maldição da própria palavra.
Por isso é que o apóstolo Paulo entregou uma lista a Timóteo sobre o que é ser um homem de Deus excelente. E o homem de Deus excelente não pode ser preguiçoso. Não ora na igreja, não ora em casa, não lê a Bíblia, não medita na palavra, não vais alcançar a excelência. Tu vais ficar no mesmo nível espiritual durante muito tempo e você não vai romper nada na tua vida. Tu vais te manter no mesmo ponto, não vais traçar nada para o futuro. As pessoas vão olhar e vão dizer: até agora continuas desempregado, até agora continuas nessa situação. Deus falou comigo muito ontem para hoje sobre levar a igreja na excelência. Ele disse: é hora de você falar para o meu povo que não podemos nos conformar com o que temos, mas nós vamos chegar à excelência, porque eu estou a preparar algo muito lindo para o povo de Deus nesse lugar. Mas é preciso que a mentalidade mude, é preciso que o posicionamento seja diferente. Aleluia. Pelo contrário, disseram que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Olha só, de uma só palavra. Homem de Deus tem que ter uma só palavra. Tu não podes se comprometer em fazer algo, depois você recuou, não fazes. Melhor é não falar e não se comprometer. Fora disso, a procedência maligna, a Bíblia diz: seja a sua palavra que sim, sim, não, não. Há pessoas que prometem fazer e não cumprem. Estão a incorrer, ou seja, estão a procurar maldição. Não te prometas se não vais cumprir. O homem de Deus tem que ter uma só palavra. Pastor, amanhã tem visitação. Pastor, amanhã eu vou vir. Chega na hora, o irmão que disse que vai vir não apareceu. Nem liga para dizer o que aconteceu. Nem via mensagem. Se assusta, ficou 1 dia, 3 dias, 4 dias. Você tem que ligar para saber o que aconteceu. Depois vai dizer: não, pastor, eu tive um problema em casa, mas não ligaste porque não tem nada. Não é assim. Nunca vais ser um servo excelente. Vais continuar no mesmo problema. E você vai andar de igreja em igreja, pensar que o problema está na igreja, mas o problema carrega, está sobre a tua própria vida. Aleluia. Amém. Vamos terminar dizendo o seguinte: não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. Não cobiçoso é uma questão muito séria. O homem de Deus que quer ser excelente não pode ser cobiçoso, nem ganancioso. A ganância está em querer você obter aquilo que o outro irmão tem. Esse irmão é o único que tem camisa boa, calça boa, e você fica com um espírito de inveja sobre o irmão. Isso é ganância. É o irmão que quer pegar tudo para ele, não quer distribuir, ou seja, só quer que as bênçãos sejam para ele e não quer que ninguém mais seja abençoado. Isso é ganância. O homem de Deus que quer alcançar a excelência, ele tem que se despir, tem que se esvaziar de todos esses defeitos que são resultado da natureza pecaminosa humana. Aleluia. Amém. Temos que nos despir. E diz: conservando o mistério da fé com consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que todo ministro, todo sacerdote, antes de ser consagrado, vai ser experimentado pela própria palavra. Aleluia. O Senhor vai experimentar você. Quando o pastor te dá uma responsabilidade, o Senhor vai te provar. Vai ver se de fato estás ou não preparado para pegar aquilo. Quantas pessoas já pegaram, já vieram com muita força para servir, mas não agarraram o que Deus lhes entregou. Aquilo chama-se uma experiência para ver se estão aptos ou não para serem aprovados por Deus para aquele ofício que Deus lhes confiou em suas mãos. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que eles serão experimentados. Aleluia. Que serão experimentados para serem aprovados se devem ser ou não ministros de Deus. Deus está fazendo uma experiência com cada um de nós. Nem todos que começaram vão permanecer conosco no final.
A Bíblia diz: muitos estão entre nós, mas nem todos são nossos. Só quem tiver uma visão clara do que este ministério representa vai permanecer para alcançar a excelência. Se você veio somente por interesse de libertação, de cura, de alguma coisa, algum benefício, não vais permanecer por muito tempo. Vais recuar. Porque antes de Deus te fazer chegar ao nível excelente, Ele vai te experimentar. E experimentar representa te fazer passar muitas vezes por situações complicadas, por deserto, por um momento em que você não tem nada. Mas Ele quer que você continue a prosseguir para o caminho excelente. Vai te fazer você viver situações constrangedoras. Momento em que você está vendo que parece que o mundo desabou a teu redor. Mas o Senhor vai olhar e vai dizer: estás quase a chegar aonde eu quero que tu estejas. Porque não é fácil receber um ofício e cuidar de famílias espiritualmente. Deus sabe que uma alma custa muito alto. É um preço que foi necessário o derramamento do sangue do seu filho. Então, para confiar um ofício sacerdotal, ele tem que saber que a pessoa é fiel e vai cuidar verdadeiramente daquilo que ele lhe colocou. Aleluia. Amém. Da mesma sorte, quando as mulheres, não é só homem, ele vai falar sobre as irmãs na igreja. Diz: é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. As exigências para a mulher não é tanto quanto os homens, porque parece que os homens são os que mais têm problemas na igreja. Por esta razão que você vê que a maior parte das igrejas é composta por mulheres. Aleluia. Amém. Mamães jovens são os que mais enchem uma igreja. Por quê? Porque até Deus, quando fez a lista para Paulo, colocou poucas exigências para as mulheres. Mas os homens têm uma lista grande, porque eles estão propensos a cair na armadilha do diabo mais rapidamente que a mulher. Então ele vai deixando um conselho para as mulheres, aos pais e mamães. Diz: é necessário que sejam o quê? Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência. A palavra preeminência é o equivalente ao grau de excelência, ou seja, o grau superlativo da excelência. Está a perceber? O grau superlativo da excelência é colocado por apóstolo Paulo como preeminência. Passa reverendo, não é excelente, é preeminente. No nosso vocabulário utilizamos muito pouco esta palavra. Nós nos limitamos na excelência, mas o grau superlativo da excelência é a preeminência. Ou seja, está em cima da excelência. Ninguém pode explicar o que é um ministro preeminente. É algo que Deus olha e diga: uau, este é o meu filho, que eu tenho prazer nele. E nós temos que começar a desejar a ser ministros excelentes para chegar na preeminência do Espírito Santo. A preeminência está ligado a coisas sensíveis, a detalhes. É alguém que tem uma visão fora do comum, descomunal. Aleluia. Amém. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Paulo deu uma lista para Timóteo e também nos dá uma lista para nós como igreja. Agora a pergunta que eu faço para si: como é que está a tua vida segundo a lista que Deus entregou para o apóstolo Paulo? Estás no nível da mediocridade? Estás no mais ou menos? Estás no melhoramento ou já estás no caminho da excelência? Tem algo que eu quero efetivar, ou seja, enfatizar um pouco. Ele diz que é necessário que o ministro seja dado ao ensino. Alguém que conhece bem as Escrituras, a palavra de Deus. O homem de Deus que não conhece a Escritura, até se sair para o campo para evangelizar, não vai convencer por visões de revelação. Você convence o incrédulo com o que está escrito. Amém? Você vai convencer a pessoa porque você domina a palavra e você vai lhe entregar o que o Senhor deixou na sua palavra. Jovens, nós temos que chegar ao nível mais alto,
Temos que servir a Deus com excelência. Examina a sua vida e vê se cumpres os requisitos que Deus deixou para o Paulo que entregou a Timóteo. Como é que nós estamos como igreja? Há coisa que às vezes a igreja não vai obter porque nós mesmos estamos a travar. Às vezes te perguntam por que a igreja não tem mais membros. Porque você que está aqui ainda não estás na excelência. Sabe que Deus não pode te confiar almas se não estás preparado.